Piadas sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo, aqui na Rua 8 de Setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Se você tiver interesse em participar ao vivo, esteja aqui com a gente. Aos internautas que nos acompanham, você pode encontrar o Numar SB através do Facebook, curta a nossa página, através do YouTube, se inscreva e verifique lá, temos várias palestras já disponibilizadas para você. Através do site numar.sb.org.br e, para quem preferir o e-mail, numar.sb@gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante a doutora Késia Jemima Palma Rigo Wutzow, com o tema Desafios de um cientista cristão no meio científico. Ela é bacharel em farmácia pela UEM, mestre em farmacologia integrada pré-clínica e clínica pela Université Paris-Descartes, na França, doutora em farmacologia pela Université Paris-Descartes da França, com sanduíche no Baker IDI Heart and Diabetes Institute, da Austrália. Doutorado revalidado como Fisiologia pela USP. E atualmente é pós-doutoranda em Fisiologia pela UEM. Desde já agradecemos à doutora Késia Palma Rigo por ter aceito o convite e disponibilizar esse tempo aí para a gente. Obrigada. Obrigada, Rose. Boa noite, amigos. Boa noite você que está nos assistindo. Bom, eu vou falar sobre desafios de um cientista cristão. Eu vou tentar me sentir bem à vontade aqui nessa cadeira. E eu vou falar sobre esses desafios no meio científico. A minha intenção é falar da minha experiência pessoal. Talvez vocês tenham outras experiências de vida relacionadas a esse assunto, mas sempre que a gente ouve a história de uma outra pessoa, a gente se inspira e a gente também pode usar algumas coisas que aconteceram como estratégias para a nossa vida. Então, sinta-se à vontade para conhecer mais um pouquinho sobre a minha experiência e o que eu aprendi de tudo isso. Como eu vou falar sobre cristianismo, eu gostaria de trazer para vocês uma definição do English Oxford Living Dictionaries sobre o que é ser cristão, sobre cristianismo. Esse dicionário fala que religião está baseada, que cristianismo é religião baseada na pessoa e ensinamentos de Jesus Cristo, nas suas crenças e nas suas práticas. Para mim, cristianismo é isso. Por isso eu busquei essa definição. Porque cristianismo é viver como Jesus vivia. É aprender o que ele teve para nos ensinar e colocar em prática para a minha vida. Ao mesmo tempo, eu trabalho no meio científico. Meio científico eu uso como uma expressão vindo do inglês, scientific community. Então seria um grupo de cientistas que se relacionam, que conversam através de publicações, através da avaliação de artigos científicos, através de congressos. E nesse meio nós encontramos muitas pessoas movidas pelo evolucionismo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o que é a ciência? Ciência vem do latim, eu não vou me atrever a falar essa palavra, porque eu não sei falar latim, mas ela significa conhecimento em português. E uma boa definição que eu encontrei vem do Merriam-Webster Online Dictionary. Fala que é o conhecimento sobre ou o estudo do mundo natural, baseado em fatos aprendidos através de experimentos e observação. Eu gosto muito dessa definição, porque é basicamente o que eu aprendi quando eu comecei o doutorado. Quando eu comecei o doutorado, eu trabalhei nesse lugar, que eu acho lindo. É o Centre de Recherche de Cordeliers. Fica no centro de Paris. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu vi uma faculdade linda no lado direito. Falei, bom, é aqui que eu vou estudar. É a faculdade de medicina. Bem em frente, um muro alto e uma portinha bem pequenininha no meio desse muro. Eu olhei para um lado, peraí, eu estou no número errado. Eu olhei para o lado esquerdo, aquele muro enorme, aquela porta, eu entrei por aquela porta, era lá que eu ia estudar.
Falei, caramba, estou chegando aonde? Eu dei de cara com essa bela vista. Aqui, nós temos vários grupos de pesquisa trabalhando em várias áreas. Microbiologia, imunologia, genética, fisiologia, que trabalha na área de metabolismo, na área cardiovascular. Eu trabalharia na área cardiovascular. E quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a perceber que se respirava ciência lá. As pessoas só falavam sobre isso. E já nos primeiros meses que eu estava lá, ocorreu um simpósio organizado pelos veteranos do doutorado, então estariam no 3º, 4º ano do doutorado, chamando os calouros, né, 1º e 2º ano. Quando eu fui para esse simpósio, eu aprendi algumas coisas interessantes sobre o que é ciência. E eu fui apresentada a uma expressão que eu busquei a definição, a tradução, e eu percebi que nós temos essa tradução tranquilamente no português. Jeune chercheur. É jovem pesquisador. Nós usamos muito essa expressão aqui no Brasil. Não tanto a expressão jovem, mas a expressão pesquisador. Para cientista, muitas vezes. Ou para pesquisadores de outras... pesquisadores, não necessariamente que fazem ciência, mas que fazem pesquisa de campo. Por exemplo, para Ibope e esse tipo de coisa. Bom, nesse simpósio, nós aprendemos a importância do que é o jovem pesquisador. Como é importante esse jovem pesquisador saber o que ele está fazendo, ele ter consciência da importância do que ele está realizando, porque, na verdade, a maior parte dos experimentos hoje em dia ou são realizados por técnicos ou são realizados por jovens pesquisadores que estão aprendendo o procedimento experimental. E nessa ocasião, eu acho que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui para passar o slide, deu certo. Obrigada. Nessa ocasião, nós aprendemos que ciência é a busca de conhecimento baseado no uso de métodos experimentais e observacionais, a construção de hipóteses e protocolos experimentais, utilizando-se de modelos para obtenção de respostas e considerando critérios bem definidos para a interpretação dos nossos resultados. Por fim, esse último tópico é o que eu considero mais importante quando nós falamos em ciência, que seria um pensamento autocrítico para garantir conclusões corretas. Esse pensamento autocrítico, na verdade, ele diz respeito a eu verificar, sempre me questionar se o meu protocolo está bem desenhado, se o meu procedimento experimental está sendo bem construído, se a minha hipótese está sendo bem embasada, para que eu consiga uma resposta ou conclusões corretas. E eu coloco corretos entre aspas, porque, na verdade, o significado de correto em ciência, ele é muito móvel, ele depende do momento em que aqueles resultados foram obtidos, depende do modelo experimental que foi utilizado, depende da tecnologia que está sendo usada para se obter a resposta. E, às vezes, com o tempo, todos nós percebemos isso quando pensamos em ciência, nós observamos que, com o tempo, a ciência dá novas respostas. E o que era verdade quando eu estava na faculdade, ou até antes, hoje já não é mais aquela verdade. Bom, no meio do meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse lugar, Baker IDI. E observem que aqui a arquitetura é completamente diferente. Na Austrália, os prédios são modernos, é um novo mundo, né? Então, como o Brasil, prédios novos, muita tecnologia. E essa vista que vocês estão vendo é a parte interna do Baker. Esse vitral, as imagens que vocês veem, nós temos cérebro bem aqui embaixo à esquerda, nós temos outras imagens que foram todas obtidas através de trabalhos realizados no Baker. Então, essa é a particularidade desse vitral. E o que deixa esse ambiente tão aconchegante é o fato de você sentir-se em casa, dentro desse instituto, porque a gente só fala sobre ciência, sobre o funcionamento do coração, sobre o funcionamento do sistema cardiovascular, sobre estudos para tratamento e compreensão do diabetes. Então, basicamente, a gente falava sobre isso. E, às vezes, a gente tinha pessoas conversando, se vocês olharem bem à esquerda, em espécies de sacadas, que existiam dos dois lados. E nós encontrávamos, às vezes, colegas conversando de um lado para o outro. Oh, você fez tal experimento. Então, era a nossa casa. Por que eu quis mostrar essa imagem para vocês? Na verdade, eu quis mostrar para vocês porque, se vocês lembrarem da foto que eu mostrei anteriormente, do Centre de Recherche de Cordeliers, e essa figura do Baker IDI, vocês vão ver que são lugares bem diferentes. São culturas muito diferentes. Austrália
e Paris têm uma história muito diferente. E isso influencia muito sobre o povo desses dois lugares. Mas o que eu percebi, trabalhando nesses dois institutos, é que eles realizam procedimentos experimentais muito semelhantes. Eles realizam protocolos e constroem hipóteses muito semelhantes. Por quê? Porque a ciência é global. E nós, quando falamos em ciência, pensamos em uma hipótese que talvez alguém do outro lado do mundo também esteja pensando, sem nós nunca termos conversado. E isso é muito atrativo em ciência. Bom, vou contar algumas das coisas que eu aprendi nesses dois lugares onde eu estive. Vocês gostam desse carinha, né? Para mim, isso daí é o reflexo de um verdadeiro cientista. Ele é bem despojado, é meio descomprometido com ele mesmo, ele está mais apaixonado pelo que ele está fazendo. E é isso que acontece, sabe? Quando eu estava já há um certo tempo no meu estágio em Melbourne, então seria o 3º ano do doutorado, eu cheguei para o meu orientador, professor Jeff, e perguntei, professor, o que é necessário, que características e qualidades eu preciso para eu ser uma boa cientista? Ele deu uma risadinha, se encostou assim na cadeira, e eu acho que ele deve ter pensado, ingênua. E ele começou. Precisa ser perfeccionista, persistente, estudioso, criterioso, metódico, curioso, criativo, ético, realista, determinado, comerciante, poeta, contábil, político, humilde, paciente. Foi citando várias outras características que precisavam para ser um bom cientista. Eu já estava com vários anos trabalhando em ciência, tinha muitos artigos publicados, ele tem um nome bem sólido, ele é bem renomado na área de pesquisa dele. E aquilo me impressionou, porque ouvindo tudo aquilo eu pensei, poxa vida, vai demorar para eu conseguir chegar a ser uma cientista de verdade. Eu ainda aprendiz de cientista, que em Melbourne, na verdade a expressão era outra, era young scientist. E aí eu fui introduzida aquele conceito de que você é uma cientista. Para mim, ser cientista e pesquisador, por mais que seja a mesma coisa, parece mais forte você ser cientista, parece algo que mais responsabilidade. E o que aconteceu? Ouvindo tudo isso e vendo todas essas qualidades, eu paro para olhar que Jesus me ensinou a ter muitas dessas qualidades. Porque o cristão, que busca ser como Jesus, reconhece que ele era uma pessoa humilde, que ele era paciente, que ele era um estudioso, que ele era persistente, que ele era curioso, que ele era um poeta, contava lindas histórias, que ele era realista, ele sabia o que estava acontecendo com ele. E aí eu olho que ser um cientista e ser um cristão tem muitas similaridades. Se eu quero ser como Jesus, ou se eu quero ser uma cientista de renome, eu preciso de características muito semelhantes. Bom, algumas pessoas acham que existe uma grande distância entre ser cristão e ser um cientista. Carl Sagan, eu acho que muitos já ouviram falar sobre ele. Eu não sou uma estudiosa dos escritos de Carl Sagan, mas eu sei que ele foi um grande disseminador da ciência. Ele procurou mostrar isso para todos os tipos de culturas, todos os tipos de pessoas. Há livros e livros, romances que ele escreveu tentando disseminar a ciência. Ele era, na verdade, um astrofísico, um astrobiólogo, alguém que trabalhava olhando para o espaço, eu costumo dizer. E uma das suas características muito fortes é que ele era um cético. Mas antes de falar um cético, bem no real sentido da palavra. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que vocês vissem o que ele escreveu sobre o pensamento científico. Sendo ele um grande disseminador da ciência, ele dizia que a maneira de pensar científica é um tempo imaginativa e disciplinada. Ele também dizia que isso é fundamental para o seu êxito. A ciência convida-nos a aceitar os fatos, mesmo quando estes não se conformam com as nossas ideias preconcebidas. Por isso eu respeito o ponto de vista dele cético, porque ele se propunha a aceitar o que ele estava vendo de resultado na bancada, mesmo que a sua hipótese construída não fosse
de acordo com o que ele encontrou como resultado. Então, ele vivia o seu pensamento científico e a sua vida de uma forma geral, ele vivia procurando aceitar o que ele enxergava, aceitar os fatos. E sabe que eu, como cristã, eu concordo com ele. Porque, na verdade, eu posso aceitar os fatos, mesmo não me conformando com as ideias, mesmo não se conformando, mesmo que eu corra o risco delas não se conformarem com as ideias pré-concebidas. Por quê? Porque eu estou realizando experimentos dentro do laboratório. Ele está falando de ciência nesse momento. Ele não está falando de religião ou de criacionismo. Ele não está falando disso. Ele está falando de qual é a minha hipótese para esse protocolo experimental que eu estou realizando e qual resultado eu estou obtendo. Bom, vejam que ele falou sobre a existência de Deus, e isso me impressionou. Ter certeza da existência de Deus e ter certeza da não existência de Deus parece-me serem os extremos muito confiantes, em um assunto tão cheio de dúvida e incerteza, a ponto de inspirar, na verdade, muito pouca confiança. Com o ponto de vista de ceticismo, eu concordo com ele. Carl Sagan nunca viu Deus fisicamente na frente dele. Com o ponto de vista de cristã, eu não tenho dúvida com respeito a isso. Mas é a minha experiência pessoal que me permite ter esse ponto de vista. É o meu relacionamento com Deus que me permite ter esse ponto de vista. Ele, do ponto de vista puramente cético, não tem como estudar ou avaliar a existência ou a inexistência de Deus. Porque, na verdade, isso não é um ponto-chave na bancada, quando nós estamos realizando um procedimento experimental. Quando ele estava estudando o espaço, quantos quilômetros existem entre uma estrela e outra, quantas estrelas existem no universo, ou tudo isso que ele buscava estudar, ele não estava procurando a existência de Deus ou a sua inexistência. Ele estava procurando entender o universo. Ele estava com os olhos no espaço sideral. Então, nesse ponto de vista, ok, ele não tem que discutir sobre a existência e inexistência de Deus. Mas eu, como cristã, eu consigo enxergar a existência de Deus com os olhos da minha fé. E sabe o que é interessante? Do meu ponto de vista, é que um ateu também consegue enxergar a inexistência de Deus com os seus olhos da fé, com a sua experiência pessoal. E onde fica a ciência nisso tudo? Isso é uma boa pergunta. Dê uma olhada para esse garoto. Eu vou contar um pouco uma experiência que eu tive com um dos nossos colegas em Melbourne. Era um acampamento para young scientists, então, jovens cientistas, todos reunidos lá do Baker. E a ideia era, nós assistíamos palestras sobre ciência, sobre procedimento experimental, sobre construção de hipóteses, sobre interpretação de resultados. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos momentos de bate-papo entre os colegas. E aí nós falávamos sobre nossa história de vida, de onde vínhamos, sendo a Austrália um país muito novo, com muitos doutorandos e pós-docs que vinham do exterior para trabalhar nesse instituto, nós tínhamos pessoas de vários lugares. E eu lembro que eu estava na mesa, esse garoto australiano, se eu não me engano, ele vinha do norte da Austrália, que é como o Brasil, é um outro país, é uma outra Austrália. Uma outra garota que havia crescido na África do Sul, e eu brasileira. E um professor chegou para conversar conosco, porque a proposta era justamente, os professores vinham e conversavam conosco e moderavam esses diálogos. Então, até nesses momentos, era um momento de aprendizado para nós. E ele começou a perguntar sobre nossa história de vida, falamos sobre várias coisas. Ele chegou para esse cara aqui, desse jeito, ele estava de tênis, de shorts, sentado assim, todo sossegado, assim, você via assim que era uma pessoa que estava tranquila com o que ele estava vivendo naquele momento. E que ele tinha um estilo de vida bem despojado. Então ele perguntou, escuta, por que você faz ciência? E eu fiquei muito curiosa com a resposta. E eu fiquei mais impressionada, eu fiquei muito curiosa com o que ele poderia dizer e fiquei mais impressionada com a resposta dele. Ele disse, eu faço ciência porque eu sou um curioso.
Aquilo me impressionou porque eu fazia ciência, porque eu queria fazer pós-graduação para ser professora universitária. E quando a gente conversa com os nossos colegas, a proposta é essa. Eu quero fazer ciência no Brasil porque eu posso ter um salário melhor, eu posso passar num concurso, eu posso ter um emprego estável. Ele falava, eu estudo a célula porque eu quero entender como a célula funciona. Para mim, aquilo foi uma descoberta. Eu me descobri naquele momento, porque eu era apaixonada pelo que eu estava aprendendo. Mas, na verdade, eu estava fazendo ciência porque eu sou uma curiosa. Do ponto de vista cristão, eu sou uma curiosa para entender o que Deus criou. Sabe, eu cresci no meio cristão e sempre gostei muito da minha experiência com Deus, das coisas que Deus propôs para os seus filhos, das coisas que a gente aprendia. Mas como cientista, eu comecei a descobrir que Deus criou algo fabuloso. Que a gente fala sobre isso, mas como cientista eu consigo ver isso no microscópio. Sabe? Eu consigo ver isso aqui. Isso é um neurônio. Eu consigo estudar e tentar entender como esse neurônio, ou como esse conjunto de neurônios, trabalham para que o nosso organismo funcione, para que o meu braço se mexa, para que eu consiga pensar. Isso é fabuloso. Eu gosto muito desse verso, Salmo 111, 2. Na Bíblia também é proposta que nós estudemos a criação de Deus. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Sabe, eu encontrei em ciência a oportunidade de entender o que Deus criou. Na minha linha de pesquisa, nós trabalhamos com algo chamado programação cardiometabólica, dentro do conceito Doherty. O que nós estudamos, basicamente, é como insultos na vida precoce, desde gestação até a adolescência, contribuem para aumentar ou diminuir o risco do desenvolvimento de síndrome cardiometabólica na vida adulta. Para mim, o que é isso? Além de apenas estudar a criação, eu estou procurando entender como a máquina perfeita que Deus criou reage nesse contexto de um mundo de pecado. Então, eu consigo sanar a minha curiosidade fazendo ciência. Mas agora a minha questão pessoal, é que eu não vivo a controvérsia, somente a controvérsia criacionismo versus evolucionismo. Na verdade, eu vivo uma controvérsia um pouco diferente. Eu vivo uma controvérsia cristianismo versus evolucionismo. Por quê? Porque eu não estudo criacionismo. Na minha linha de pesquisa, nós não estudamos como o ser humano foi criado, nós estudamos a criação de Deus. E eu tenho um embasamento cristão para ter esse olhar, para ter esse ponto de vista sobre os meus estudos. Mas, no meio onde eu trabalho, a palavra de ordem é evolucionismo. Então, eu dou um exemplo. Nós trabalhamos com esses modelos, né, de programação cardiometabólica, e uma das explicações que nós temos para entender o que acontece é algo chamado epigenética, que eu não vou entrar nesse contexto agora. Mas o que acontece? Dentro da epigenética, muitos usam essa característica ou esse acontecimento com os genes, eles usam para dizer que isso é uma marca do evolucionismo e que isso comprova o evolucionismo. Eu, como cristã, eu falo, não. A epigenética mostra a perfeição de Deus, como Ele é sábio, como Ele é perfeito. E Ele não fez algo estático. Deus não construiu algo que ia ser completamente reto para a eternidade. Não, nesse mundo de pecado, Ele sabia todas as coisas e como nós precisaríamos viver nesse mundo de pecado e sofrer as consequências dele de uma forma que a gente também conseguisse sobreviver a isso tudo. E a epigenética me diz isso. Bom, então, dentro dessa controvérsia, eu fico focada seguindo o exemplo de Jesus. Como cristã, por mais que eu viva num meio evolucionista que tem sim o seu lado ateu, nem todos os evolucionistas são completamente ateus, mas o que acontece é que eu continuo olhando para Jesus para viver o meu caminho. E eu gosto muito dessa foto de Jesus porque foi uma foto que eu encontrei muito parecida com essa quando eu cheguei na sala do meu orientador de doutorado, quando eu mudei para Melbourne. Quando eu cheguei na sala dele, eu vi essa foto de Jesus ali
E eu senti ao mesmo tempo uma curiosidade enorme e um senso de alívio. Eu vou falar primeiro da curiosidade. Eu cheguei, professor Jeff, tudo bem? Vi aquela foto, dei uma paradinha, não falei nada sobre a foto, fui, ok, me apresentei, conversamos. Quando deu a oportunidade, eu perguntei, escuta, o senhor é cristão? Mais uma vez, professor Jeff se reclina na cadeira, dá aquela risadinha. E eu acho que ele pensou novamente, ingênua. Ele virou para mim e falou, se esse é o Cristo, sim, eu sou cristão. Eu não tinha mais palavras. Voltei para o meu lugar, sentei e fiquei. Se esse é o Cristo, então eu sou cristão. O que ele quer dizer com isso? Sim, é lógico, esse é o Cristo, eu sou cristã. Eu conheço o rosto de Jesus, todo mundo pinta, é assim. Bom, passaram-se alguns dias e aí eu criei coragem, voltei na sala dele e falei, olha, eu sou cristã, esse é o Cristo. Mas o que o senhor quer dizer com aquilo? Ele virou para mim e falou, você já ouviu falar nos essênios? Eu, com o meu bad English, não entendi nada que ele falou. Aí eu comecei, o quê? Aí ele, os essênios. Ele já abriu o Wikipédia, já quis me mostrar quem eram os essênios. Aí ele começou, eu não entendia nada que ele estava falando. Aí ele virou e falou assim, os rolos do Mar Morto. Aí eu só entendi, Dead Sea. Aí eu, peraí, sim. Eu já tinha ouvido falar sobre os rolos do Mar Morto, como eles são utilizados para uma espécie de validação da veracidade da Bíblia, da antiguidade da Bíblia. Eu falei, poxa vida, então, sim, ele é cristão. E aí eu voltei para casa e fui estudar, né? Como uma boa aluna de doutorado, eu tinha que saber o que o chefe estava falando. E aí eu descobri que, na verdade, não. Na verdade, ele estudava um grupo de judeus apocalípticos, messiânicos, lá da antiguidade, que escreveram, alguns propõem que escreveram todos os escritos do rolo do Mar Morto, outros propõem que não, ok? Mas ele estudava esse material e eles escreviam sobre Jesus. Mas eles não tinham o ponto de vista de Jesus que nós cristãos temos hoje. Segundo o que eu entendo, os essênios não identificavam Jesus com... Bom, eu não vou conseguir explicar em detalhes. Eu acho que se você tem interesse em essênios, dá uma procuradinha aí, você vai entender um pouquinho mais. Eu não vou falar sobre isso agora, mas a grande questão é que os essênios não eram cristãos. Então, quando o professor Jeff disse para mim, se esse é o Cristo, eu sou cristão, ele estava dizendo, olha, tem mais do que isso. E sabe o que eu entendi? Que eu sou uma cristã e acredito em Jesus. Ele era alguma outra coisa. E ele também acreditava em Jesus. O mundo começou a se abrir nesse momento, né? Eu não convivo mais apenas com cristãos, quer dizer, esse rosto aqui não é somente Jesus Cristo. Sabe por que eu senti um alívio no primeiro momento em que eu vi essa foto? Porque eu estava vindo de Paris 2 anos, trabalhando com o professor Jean-Luc Elgozi. E o dia que eu entrei na sala dele para a entrevista, estava escrita essa frase. Do yourself, God's not everywhere to do for you. Naquela época, com o meu bad English, com o meu inglês ruim, eu comecei, do yourself, do yourself, do yourself, do yourself. Faça você mesmo. Tá. God's not everywhere. God's not Não, eu estou lendo errado. O que significa everywhere, everywhere? God's not everywhere. Claro que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. O que eu entendi do que o professor Jean-Luc me ensinou é Deus não está em todos os lugares para estudar por você. Deus não está em todos os lugares para realizar o seu procedimento experimental. Deus não está em todos os lugares para que você termine o doutorado. Então estude, corra atrás, porque ele não vai fazer isso por você. O professor Jean-Luc tentou me ensinar isso. Mas, na verdade, ele tinha também, por trás dessa frase, um ponto de vista ateu. E eu vindo do meu mundo perfeito, envolto de cristãos, eu vinha com aquela ânsia de convencer todos que não acreditavam em Deus de que eles deveriam acreditar em Deus. E aí começou o meu grande confronto com o professor Jean-Luc Elgozi. Porque eu instigava ele o tempo todo a acreditar em Deus, e eu questionava. E às vezes ele chegava a ser rude comigo. Também eu estava provocando.
Eu chegava para ele chegava para mim na sexta-feira, antes de sair. Onde você vai amanhã? Eu vou para casa e amanhã eu vou à igreja. Eu precisava responder isso? Eu estava provocando ele. Eu falava assim, na semana seguinte ele me respondia, você faz favor de não ir na igreja amanhã e estudar mais um pouco os artigos que eu te passei. Para que entrar nesse confronto? Por isso, quando eu cheguei em Melbourne e encontrei o professor Jeffrey Head, eu senti um grande alívio. Porque agora eu pensei, não vou mais ser perseguida. Na verdade, quem estava perseguindo quem? Eu estava tentando convencer alguém que era um ateu convicto. E depois, convivendo com ele, eu entendi que ele era um ateu convicto pela sua história de vida. Eu vi Jesus pela minha história de vida, pelo que ele mostra para mim dia a dia, pelo meu relacionamento com ele. Jean-Luc decepcionou-se um dia com Deus. E ele não conseguia enxergar Deus na sua vida. Então ele escolheu não confiar mais em Deus porque ele decepcionou-se. Agora, eu conseguiria mostrar alguma coisa diferente para ele, se ele já tinha convicção do que ele cria? Quando eu saí do Brasil, eu estava nessa situação. Quando eu encontrei o professor Jean-Luc, eu estava nessa situação. Dentro de um vidro translúcido, temperatura ambiente ideal, cadeira confortável e um mundo maravilhoso para eu admirar. Eu nunca quis sair do Brasil. Na verdade, eu tinha até interesse se um dia eu pudesse ir para o Canadá. Nunca tive oportunidade, nunca deu certo. Mas eu olhava para esse mundo todo e falava assim, eu estou tão bem aqui onde eu estou, eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha família, eu tenho tudo ótimo, vivendo muito bem, muito legal tudo isso que eu vivo. E de repente eu caio num lugar, eu vivo uma experiência onde eu conheço pessoas de lugares diferentes, eu conheço pessoas com religiões diferentes. Eu começo a descobrir que a minha denominação cristã não é uma religião, na verdade. Nós temos grandes religiões no mundo, o muçulmanismo, os budistas, os hinduístas, os cristãos, e dentro dessas religiões, dentro de todas essas religiões e outras, eu citei apenas poucas das que existem no mundo, nós temos sub-religiões. São as denominações cristãs ou as denominações dentro do grupo dos muçulmanos. E, ao mesmo tempo, essas religiões, elas são influenciadas pela história desses países, o seu contexto social, as suas guerras, a sua colonização, as suas raízes. E isso constrói um mundo amplo que, quando a gente está dentro da nossa zona de conforto e não se permite sair desse lugar, a gente não descobre. Eu precisei viajar no mundo, mas é óbvio que nós não precisamos passar por isso. Não precisamos todos passar por isso para enxergar isso. É só eu me permitir desafiar-me e falar, ok, deixa eu andar um pouquinho ali do lado e descobrir o que está acontecendo ali do lado. Para eu ser questionado e tentar entender um pouquinho mais a minha fé, o meu ponto de vista. Bom, eu aprendi que na minha zona de conforto, quando eu tive que sair da minha zona de conforto, eu não posso querer impor a minha zona de conforto para outras pessoas. Então, eu aprendi com o tempo que não adiantava eu tentar convencer o professor Jean-Luc ou o professor Jeffrey Head que eles tinham que ser cristãos. Eu tinha que buscar outras estratégias para isso. E nesse momento, eu entendi que nós precisamos ser mais smart, mais espertos do que as pessoas pensam que a gente deve ser. No último dia em que eu estava, no último dia não, nos últimos dias em que eu estava em Melbourne, nós fizemos uma pequena despedida, foi no sábado na hora do almoço, e eu fui à igreja de manhã, à tarde, e na hora do almoço eu saí da igreja e fui para lá e falei, pessoal, eu vou chegar um pouquinho atrasado, então, mas eu vou almoçar com vocês. E quando eu cheguei, foi o assunto. Kézia, onde você estava? Por que você não chegou antes? O que você estava fazendo lá? O que você faz? Por que você teve que ir justo hoje, seus últimos dias aqui? Essas coisas todas, essas questões todas. E o professor Jeff me fez uma pergunta, que é essa que vocês estão vendo aí. O que você aprendeu na sua religião? Antes de eu contar a minha resposta, eu devo contar para vocês que o professor Jeffrey Head, ele
antes de ler os escritos dos essênios, ele era um cristão, convicto. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele. E ele mudou o seu ponto de vista. Quando ele me fez essa pergunta, eu gelei de cima e embaixo. Porque eu pensei, Senhor, talvez essa seja a minha última oportunidade de falar para o professor Jeff como é gostoso ser um cristão. E eu pedi a Deus, me dê uma resposta. A resposta que eu dei para o professor Jeff foi essa. O que eu aprendi na minha religião foi respeito. Essa palavra estava imbuída de toda a experiência que eu havia vivido daquele momento. Os confrontos que eu havia tido com o professor Jean-Luc, o que eu havia aprendido convivendo com o professor Jeffrey Head, o fato de eu ter saído da minha zona de conforto, ter encontrado pessoas de outras religiões, convivido com elas, entendido um pouquinho suas crenças. E eu gostaria de trazer essa pergunta agora para a ciência. O que você aprende em ciência? Talvez eu esteja falando para muitas pessoas que não estão na bancada no dia a dia, que não fazem ciência de forma corriqueira. A minha profissão atualmente é ser uma cientista. Então, nós temos uma palavra que se aproxima muito de respeito, e é a palavra que tem sido em voga dentro do meio científico, dentro de quem trabalha com ciência, que é ética. Nós temos ética, precisamos nos preocupar com isso, porque nós precisamos respeitar o nosso modelo experimental. Eu trabalho com modelos experimentais em animais. Nós precisamos respeitar o nosso modelo quando trabalhamos com pesquisa em humanos, quando trabalhamos com observações. Nós precisamos respeitar os outros membros da comunidade científica quando nós escrevemos um artigo, quando nós interpretamos os nossos resultados, quando nós lemos o artigo de outras pessoas e buscamos entender as suas ideias sem plagiar o que eles estão escrevendo. Então, tudo isso está envolto, faz parte do contexto de ética, que para mim é uma palavra que se assemelha muito a respeito. Bom, mais uma vez eu consigo colocar ser um cristão e um cientista andando juntos. Mais uma pergunta me foi feita quando eu voltei para o Brasil. Eu fui procurar uma instituição para trabalhar e a pessoa que fez a entrevista comigo me conhecia um pouco da minha história, conhecia a minha família. E ele fez a entrevista, ok, chegou no finalzinho da entrevista, estava pronta para ir embora, e falou, espera, o que você aprendeu no seu percurso da pós-graduação, na experiência que você viveu? Ele sabia que eu tinha ficado 5 anos e meio morando fora do Brasil. E para responder a pergunta dele, eu gostaria que vocês olhassem bem para essa figura. Essa é uma foto tirada por Randy Martin. Ele tem uma característica interessante, que ele utiliza filmes antigos para fazer fotografias. Então ficam essas fotos que parecem uma pintura, todo com granulado em preto. Na verdade, isso é uma foto. Agora imagine aquele indivíduo ali, no meio dessa amplitude de espaço. Sabe qual é o nome da série de fotos que ele fez? Chama-se We Are Teeny. Nós somos minúsculos. Essa foi a resposta que eu dei para o professor que estava me entrevistando naquele dia. O que você aprendeu? Eu aprendi que eu não sou nada. Eu aprendi que eu não sou nada. Veja a imensidão da criação de Deus. A diversidade de cores, o relevo, a diferença entre o céu e a terra, a água, e como nós somos pequenos diante disso tudo. E mesmo sendo pequenos, dessa forma, Deus se importa conosco. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Mas mesmo diante disso tudo, eu não sou, mesmo tendo sido criada em imagem e semelhança de Deus, eu não sou nada perto do universo que Ele tem nas mãos. Ao mesmo tempo, ele, que também era cristão, me deu uma resposta. Você não é nada, mas com Deus, você pode ser alguma coisa.
E essa é a verdade. Com Deus, eu posso ser alguma coisa. Dessa experiência que eu contei para vocês, eu guardo 2 coisas principais. Primeiro, eu preciso ter boas estratégias para alcançar as pessoas com quem eu convivo. Boa parte deles são ateus. Outros, apenas céticos, não querem nem questionar se Deus existe ou se Deus não existe. E a melhor estratégia que eu me propus a realizar é me superar dia a dia. Eu tenho que ser sempre melhor a cada dia. Melhor eu mesma? Não. Melhor, mais parecida com Jesus. Para que as pessoas enxerguem quem é Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, respeitar as pessoas com as suas particularidades. Deus tem o tempo certo para alcançar cada uma das pessoas que estão ao meu redor. E talvez eu não seja a pessoa que vai dar o estudo, ou a pessoa que vai abrir a Bíblia com essas pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu até tenha essa oportunidade. Mas eu passando pela vida dessas pessoas, eu faço a diferença na vida delas, buscando ser mais semelhante a Jesus. Eu guardo esses 2 pontos. E eu sugiro para você, se você estiver passando por alguma dificuldade com alguns dos seus colegas, tenta essas estratégias, talvez elas funcionem. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço o Numar pela oportunidade, professora Virginie Berrabertat, com quem eu trabalhei no mestrado, professor Jean-Luc Eligozi e Jeffrey Head, que me deram a oportunidade durante o doutorado, professor Paulo Matias, com quem eu trabalho atualmente, estou realizando o pós-doc no Laboratório de Biologia Celular da Secreção, e as fontes financiadoras que têm garantido e permitido que eu continue fazendo ciência, que eu continue me realizando, sanando a minha curiosidade. Obrigada. Agradecemos à doutora Késia Palma-Rigo a disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. E em agradecimento, no Numar SB, lhe entrega esse certificado. Muito obrigada. Obrigada. Gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SB através do site numar.sb.org.br, através do Facebook, curta nossa página, através do YouTube, se inscreva, verifique lá as palestras disponibilizadas, através do e-mail numar.sb@gmail.com. Convidamos a todos para que na próxima semana, quinta-feira, às 20 horas, você acompanhe mais uma palestra conosco. O Diálogo sobre as Origens é uma parceria com a comunidade Nova Morada. O Numar SB, Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, agradece o apoio da Associação Norte Paranaense da IASG e da Sociedade Criacionista Brasileira. Não percam a próxima palestra. Até lá. Obrigada.